Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, agradecemos, bendizemos ao seu nome aqui esta manhã. Ao Senhor a honra, a glória e todo o louvor. Pai, que o Senhor possa falar conosco, falar o nosso coração, abrir o nosso entendimento aqui esta manhã, para que nós possamos entender a sua palavra, entender o seu evangelho, nos aperfeiçoar no Senhor, ficarmos mais parecidos contigo, Senhor, e verdadeiramente estar de corpo, alma e espírito entregue ao Senhor. Pai, eu lhe peço de todo o meu coração, que o Senhor não permita que nenhuma ave de rapina venha roubar a palavra em nós implantada aqui esta manhã. É o que eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou nem os anjos que pecaram, mas lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo, está dizendo aqui do abismo onde foram lançados os demônios, né? Eles que se revelaram contra Deus, né? De igual modo, ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio, entretanto preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Amém? Então, igreja, foi Noé, sua esposa e mais 3 filhas e os maridos dela. Amém? Então, ele mais 7, 8 pessoas. Versículo 6. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, tornando exemplo que se sucederá aos que vivem praticando o mal. E Deus livrou o justo Ló, que vivia. De que maneira Ló vivia lá, igreja? Oprimido com um procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Porque esse justo, pelo que via e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. O homem de Deus, ele não se sente à vontade de ir ao pecado. Ele se sente oprimido. Mas as pessoas hoje se sentem muito bem no pecado. Tem crente se sentindo bem e ir numa parada gay evangelizar. Que loucura! Pastor, mas lá não é lugar? Não é lugar. Que as pessoas moram lá, vivem lá o ano inteiro, é uma vez por ano. É só você pegar os outros dias do ano, 363, e abordá-los, e falar do amor de Jesus, e pregar o evangelho, e evangelizar. Então nós temos quanto tempo? 363 dias. Por que precisa ser naquele momento? Mas o pior não é isso. O pior é a gente sentir a vontade nesse meio. Amém? Vai em umas festas mundanas e se sente bem, à vontade. Só não vai mais porque o pastor fica batendo nessa tecla, senão morava lá. Mas então o que é isso, igreja? Alguma coisa não está bem, alguma coisa não está correta. Porque ao invés de sentir uma aflição na alma, ao invés de ser oprimido, nos sentimos bem em meio ao mundanismo, algo não está certo, não está batendo, né? Não faz sentido isso. Por quê? Naquela época, o que existia lá? Um povo libertino, incrédulos. O povo que crê em Jesus não se sente bem quem não crê em Jesus. Mas hoje em dia a gente está se sentindo muito bem. Pega, por exemplo, um crente, coloca no meio de uma legião de idólatras, 6.000 idólatras e um crente. Como é que o crente se sente? À vontade, tranquilinho, nem percebe. Aí, para não ter divergência, o que o crente fala? Não vamos falar sobre religião. Como se Jesus fosse uma religião, né? Como se nós vivêssemos fosse uma religião. É chamado de um caminho da verdade porque era uma forma de vida. Amém? Não é uma religião. Não, é uma maneira de se viver. Não tem como você não falar disso, que é a maneira que você vive. Então você não precisa falar. É bem simples. Vamos adorar tal imagem. Não, eu não faço isso. Vamos tomar uma. Não, eu não faço isso. Vamos no seu. Não, eu não faço isso. Você fala, mas você não faz nada? Não, a maneira de eu viver não é essa, é outra. Eu não faço essas coisas, eu faço outras coisas. Amém? Eu vivo diferente, porque a minha maneira é diferente. Porque o meu caminho é outro caminho, a minha vida é outra vida. Então, infelizmente, eu nem fico à vontade nesse meio. Você lembra quando a gente ia nas festas
Vou falar que ia, que lembra para não ficar muito ofensivo. Mas quando você ia naquelas festas da sua família, regadas a bebida, hoje em dia até drogas, músicas totalmente pornográficas, e você se sentia normal, bem, nem ouvia, nem escutava, nem via lá, porque legal. Estou aqui com a minha família, eu amo minha família, e o pastor falou que deve se amar as pessoas. Muito bem, olha, glória a Deus. Você se sentia normalzinho, tranquilo, mesma coisa. Alguma coisa está errada, gente. Porque se o ambiente não é propício, se o ambiente é pecaminoso, cheio de pessoas iníquas, cheio de pessoas incrédulas, cheio de pessoas pecaminosas, pervertidas, idólatras, o ambiente não está legal para você. Não é possível que o ambiente está legal. Não tem cabimento. Pastor, por que você não vai para alguns lugares? Porque eu não me sinto bem. Pastor, praia, o que você acha de praia? Acho um lugar maravilhoso, porque eu nasci de criado lá, mas tem praia que não dá para você ir. Você ir numa praia grande no fim de ano não tem cabimento. Ninguém fazendo despacho aqui do seu lado, outros se prostituindo, outros usando droga, outros bebendo, outros xingando. Tem tanto lugar no mundo, gente. Para que você está lá justamente naquele dia? Você vai no dia 1º, está desse jeito. No dia 2, só está você e a praia. Você não quer a praia? Então vai, mas não. Você não quer a praia. Você quer a bagunça. Você quer o momento. Então a desculpa é: a praia é igual a piscina. Eu quero a piscina. Gente, pelo amor de Deus, tem cada piscinona aqui na nossa cidade grande, né? Enorme. Você paga R$100, R$200, você fica com a piscina só para você. Mas aí você fala, é muito caro. Mas aí você paga uma excursão de R$1.000 para estar no meio de um monte de ímpio. E se sentindo bem, isso é o problema. O problema não é você ficar no meio dos ímpios, o problema é você se sentir bem. E o problema de você se sentir bem é o quê? É que você está estéril, surdo, não está enxergando nada. O pau morrendo e você não está vendo. E eu estou falando para o mundo aí, está dentro da igreja, do mesmo jeitinho dentro da igreja. E ninguém está vendo. Então, quando um evento mundano é substituído o nome desse evento mundano, então temos lá o carnaval. Aí, para fazer o carnaval dentro da igreja, que a gente fala? Retiro de carnaval gospel. O que mudou? Nada. Festa junina. Festa junina gospel. O que mudou? Nada. Então, todos os eventos mundanos, a gente troca o nome e traz para dentro da igreja. Continua, o texto diz assim, versículo 9. Olha o que diz o texto. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, principalmente os que seguem as vontades imorais da carne e desprezam toda a autoridade constituída, atrevidos e arrogantes. Tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. Aqui está dizendo o seguinte, igreja: essas pessoas queriam fazer coisas deploráveis com os anjos. E os anjos vieram trazer a palavra e eles não respeitavam nem os anjos trazendo a palavra. Agora você imagina um outro ser humano, você não está respeitando nem seres, né, celestiais, os anjos, imagina a gente. E aqui está dizendo o seguinte: sabe para que eles ficam chorando igual o Asaf? Nada acontece, nada acontece, nada acontece. Aqui está dizendo o seguinte: o Senhor preserva os justos. Aí ele mostrou isso nos exemplos. Lá, Noé e sua família, 8 pessoas, e o restante todo morreu. Depois ele mostra Sodoma e Gomorra, família de Ló foi poupada, o restante todo caiu em juízo. Amém? Então ele está mostrando aqui que Deus preserva sim os seus e os justos. Para quê? Para que a gente não fique falando: não, está todo mundo assim, então vamos fazer também. Não acontece nada com ninguém, o cara está lá, né, fazendo tudo de errado, parece que a vida dele só está prosperando. Quanto mais faz errado, fulano está roubando, está dando de carro zero. Fulano está traficando, está não sei o quê. Outro está adulterando com a mulher do outro, está se dando bem na vida. E eu ficando para trás. E Deus olhando tudo. Terrível coisa no dia do juízo. E
está tudo preparado, amém? Então, fica tranquilo. Versículo 11. Todavia os anjos, embora sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra aqueles seres quaisquer acusações difamatórias diante do Senhor. Mas essas pessoas que, à semelhança de animais irracionais, vivem apenas por instinto natural, nascidas para serem caçadas e destruídas, serão corrompidas por sua própria corrupção. Quem são essas pessoas? Pessoas que se acham mais inteligentes do que os outros. Amém? No caso desses aqui, os gnósticos, alguns adivinhos, essas pessoas que achavam que sua inteligência eram maiores do que a dos outros, eram mais capacitados que os outros. Essas pessoas, está reservado tudo isso que a gente acabou de ler. Então, o juízo para essas pessoas, veja, vai ser terrível. A gente está aprendendo isso esses dias, tá? O maior castigo de Deus para a humanidade é o quê? Entregar a humanidade a si mesmo. Amém? Não precisa você fazer a rua com fogo, não sei o que, não. Deixa que eles mesmos se destroem. Amém? Continua o texto. Recebendo a justa retribuição de sua injustiça, tais pessoas consideram prazer entregar-se aos mais repugnantes atos de indecência em plena luz do dia. Igreja, você imaginou o que é isso? A pessoa está fazendo tudo quanto é coisa de errado e ela acha isso prazeroso. Nós vemos isso aí, é que aqui, graças a Deus, a cidade é pequena, mas à noite acontecem essas coisas aqui. Mas nos grandes centros, durante o dia, as pessoas se entregam a esse tipo de tudo quanto é porcariada. E o pior não é nada, bicho. Elas sentem prazer em fazer essas coisas. E a pessoa está na iniquidade, na prostituição, fazendo tudo quanto é porcaria e ainda sente prazer. Que terrível. Tais pessoas consideram prazer entregar-se aos mais repugnantes atos de indecência em plena luz do dia, são como nódoas e manchas, regalando-se em manifestar a torpeza de suas paixões, mesmo durante as nossas festas de fraternidade. Sabe o que está dizendo isso aqui? Essas festas de fraternidade era uma festa que tinha quando eles iam participar da Santa Ceia. Então, mesmo em festas da igreja, as pessoas estão fazendo isso aqui. É aquilo que a gente fala de misturar o mundo com as coisas da igreja. Então, não pode, tem que ter diferença. As nossas crianças têm que entender: o evento da igreja não é igual ao evento do mundo. Não pode ser, porque é coisa feita para Deus, é coisa separada, é algo diferente. Então não pode ser igual. A brincadeira do mundo e a brincadeira da igreja não pode ser igual. Amém? As festividades não podem ser igual, porque a gente não é igual. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os incautos e têm o coração habituado à ganância. O que é os incautos? Os que não têm conhecimento da palavra de Deus. É por isso, igreja, que toda igreja em que tem um malandro, tem um povo sem conhecimento. Por isso Oséias fala: meu povo padece por falta de conhecimento. É bem simples você conhecer. Você chega lá, e não estou falando de teologia, não. Estou falando de conhecimento básico. Você chega lá e fala: pessoa, já ouviu falar em Arão? Arão? Ah, então tá, vamos mais fácil. Abraão? Nunca ouvi falar. Conhece Davi? Não. Noé? Não. A arca? O que você está falando? Aí você pergunta: você é crente? Graças a Deus, vai dizer em 25 anos. Se desviou? Não, continuo firme, graças a Deus. Estou na igreja lá, já estou quase um diabo. Você não conhece o Abraão? Não. Não conhece o Noé? Não. Não conhece o Davi? Ah, Davi eu conheço. Davi é aquele que matou o gigante. É o que ele foi em Israel? Ah, não, ele era rei, mas era rei da Filisteia. Eu falei: vixe, olha o conhecimento. Não faz nada. Ou seja, está sendo enganado é incauto. E é o seguinte, vou explicar agora uma coisa que
funciona na igreja e funciona no mundo. Para você dominar as mentes, você precisa de mente cauterizada, fechada. Então, se você levar o conhecimento, aí as pessoas vão embora. Porque elas não vão aceitar a sua mensagem mentirosa. Então, o que você tem que fazer? Contar história, fábulas, enganos, né? Inventar moda, mas você não pode passar a palavra, porque a palavra liberta. As pessoas são presas, tem que continuar presa. E uma prisão invisível. Amém? Que é a prisão da mente. Está presa, mas não percebe. É bem assim. Versículo 15. Eles se desviaram, abandonando o caminho correto, seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se aproximou pelo salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são como fontes sem água, névoas levadas por tempestade, para as quais está reservada a absoluta escuridão das trevas, pois proclamam palavras arrogantes e levianas, tomados pelas paixões sensuais da carne, conseguem seduzir os que estavam quase conseguindo escapar do envolvimento daqueles que jazem no erro. Mas o texto já falou tudo, né? Primeiro, falou de Balaão. Balaão, ele queria amaldiçoar o povo de Deus, por quê? O dinheiro. E ele queria amaldiçoar o que não podia ser amaldiçoado. Mas por dinheiro ele tentou. Então, esses homens estão querendo o quê? Persuadir a agir da igreja por ganância financeira. Só que aí, a parte pior é essa aqui, ó, igreja, que diz assim, ó, versículo 18. Pois proclamando palavras arrogantes, levianas, tomados pelas paixões sensuais da carne, consegue seduzir. Igreja, isso é uma coisa bem simples. Como que um homem é seduzido? Uma mulher, não é isso? Então, as mulheres, quando elas querem, elas, na verdade, como as mulheres querem, os homens querem, é impossível de não ser seduzidos, não é isso? Porque elas vão apresentar para o homem aquilo que mais ele quer. Amém? Aqui está dizendo a mesma coisa. Esses falsos mestres, eles seduzem as pessoas de que maneira? Bem simples. Então está ali um carioca que quer ficar rico. Aí para me seduzir o carioca, o que eu faço? Trago o Demésio aqui e falo, Demésio, dá o seu testemunho, Demésio. Aí o Demésio fala assim, eu morava lá com a minha mãe, era pobre, agora eu vim para cá, fiquei rico. Aí o carioca, aquele moleque ficou rico, como que ele ficou rico? Aí vai o Demésio embora. Aí você vê o calor. Eu comecei a cortar cabelo, agora sou dono de 3 salões no shopping, tenho também na Avenida Paulista, estou milionário. Ixi, milionário, isso aqui chegou, hein? 2 pobres viram milionário. Aí, depois desse testemunho todo, aí entra o falso profeta e fala o seguinte, mas você dizimava na casa do senhor, Galo? Não dizimava, por isso que eu ia para frente, mas agora o meu voto é de 10 mil. 10 mil, por isso que é milionário. Aí, o que o carioca vai entender? 10 mil milionário. Legal, vou arrumar 10 mil. Vai lá no agiota, pega até emprestado para poder trazer para a igreja. Ele foi seduzido, porque na verdade ele não tinha nada com Deus. O que ele queria é ficar milionário. E ele viu que se ele trazer 10 mil para a igreja, teve 3 pessoas ou 2 que falou que virou milionário com 10 mil na igreja. Então ele disse o quê? Trazer 10 mil para a igreja. Simplesmente assim. Daqui a pouco está todo mundo sendo ele. E por que a gente vai enganar? Pelos nossos desejos, ou seja, isso chama-se sedução. Amém? Todos entenderam isso? Glória a Deus. Que calor que está hoje. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer o Espírito Santo nos falou aqui essa manhã.